Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos falar um pouquinho agora, bater um papinho sobre escolhas, né? E eu diria que, um dos maiores desafios, né, quando se trata desse assunto, é ter uma forma, né, específica, um critério, para fazer uma escolha melhor, né, uma escolha mais acertada, né? Eu diria que são 10 os principais fatores, né, que dificultam uma pessoa de fazer justamente essa escolha ou decisão acertada, né? O primeiro ponto seria justamente a falta, né, do calculismo, né? Uma pessoa que não dá ponto sem nó, né? E não reflete sobre as consequências das próprias escolhas, né? Um segundo fator, né, seria justamente a afetividade, né, exacerbada, né? No caso, aquelas paixões que a gente não consegue conter, né? Que quase sempre, né, em virtude da paixão não fazer com que a gente enxergue a outra pessoa como ela é de fato, a gente termina se arrependendo, né, no futuro de ter entrado nesse relacionamento, né? Um outro item seria justamente a questão da arrogância, né? A mania da pessoa achar que sabe de tudo e que está acima dos demais. E isso daí, né, pode fazer a pessoa não tomar decisões, boas escolhas, né, decisões acertadas, justamente pela desconsideração, né, da outra pessoa, né? Uma outra questão, né, seria justamente a questão da autocrítica, né, a ausência de autocrítica, né? No caso, é aquela pessoa que ela nem se questiona, né, a respeito das próprias escolhas, das próprias decisões, né? Você tem também a questão da autofragilidade, né? Uma pessoa que é frágil, né, perante os outros e as situações, né, pode fazer que a pessoa, né, não tome essas decisões mais acertadas, né, pela necessidade excessiva, né, de autoproteção, né, da pessoa, né. Um outro item, né, o sexto item seria justamente a fobia de decidir, né, o medo de decidir, né. Então é aquela pessoa que, para tomar decisões, ela tem um grande medo daquilo que ela vai escolher, né, e, e as consequências, né, dessa escolha, né, e o medo de decidir ele pode terminar adiando indefinidamente a pessoa fazer uma escolha acertada, né. E você tem a questão do gersonismo, né? O gersonismo seria aquele desejo, né, doentio de querer tirar vantagem em tudo, né? Mesmo às custas, né, do prejuízo de outra pessoa, né? E eventualmente aquilo retorna para a própria pessoa de alguma forma, né? E né, na vida, né, existe uma grande variedade de golpes e jogos contra gersonistas, né, que se aproveitam, né, desse traço de personalidade da pessoa, desse defeito, ou trafar, né, como o Valdo Vieira fala, o gersonismo. Né? O oitavo item seria justamente a questão do perfeccionismo. Né? O perfeccionismo ele pode levar a pessoa a perder, né, aquela hora certa de agir, né, o timing correto da pessoa agir. Né? Você tem também a questão da pressa. Né? A pressa também pode levar, né, as escolhas, né, a pessoa a tomar escolhas de forma precipitada, né, sem que a pessoa tenha refletido o suficiente, né, para tomar essas escolhas, né. Eu diria que nas escolhas acertadas, né, tudo precisa ser bastante ponderado, né, para que a pessoa realmente ela não ponha o carro adiante dos bois, né. E uma décima questão seria justamente o time, né? E a pressa, tanto a pressa, né, quanto esse perfeccionismo, né, eles são inimigos da escolha acertada, né. Eu acredito que tudo nessa vida tem uma hora certa, né. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, pode estar apressado, né, num relacionamento, mas não está ainda em um tempo, né, de aprofundar essa relação, por exemplo, em função da pessoa precisar estudar, né, para a faculdade, e se a faculdade for particularmente pesada, né, e tudo tem uma hora certa na vida, né. E eu diria, né, que se existem também esses fatores, né, que dificultam a decisão acertada, existem também fatores que facilitam com que a pessoa
tome escolhas acertadas, né? E os 10 principais são, né? O primeiro seria o assistencialismo, né? E o assistencialismo ele leva a pessoa a aperfeiçoar, né, as próprias escolhas, porque são escolhas, né, que transcendem o próprio ego, né? Quando a gente ajuda, né, as outras pessoas, isso fatalmente uma hora ou outra depois, essa ajuda normalmente retorna para a gente, é o equivalente à questão da semeadura, né, a sementinha que a gente planta, né? Se a gente planta assistência, né, a gente colhe, né, a assistência também de outras pessoas, né? Um outro fator facilitador, né, seria a pessoa manter, né, procurar manter a autocrítica, né? Porque a autocrítica ela melhora as decisões, né? E ela ajuda, né, a gente não se arrepender, né, no futuro dessas decisões que nós tomamos, né? Então, a falta de calculismo dificulta, né? Por outro lado, também o calculismo, né? Quanto às consequências, né? Implica em uma decisão melhor, né? É aquela pessoa que reflete, né? Não dá ponto sem nó, que tudo que ela faz está bem calculado, né? E você tem a questão da cosmoética, né? Ter como balizador a questão da cosmoética, né? Leva, né, a pessoa a aperfeiçoar, né, as próprias escolhas, né? Pois essas escolhas elas não vidam mais exclusivamente bem, né, da própria consciência, né? Você tem também a questão da energia, né? E procurar carregar mais da energia nas escolhas, né? Porque dessa forma a gente qualifica essas escolhas, né? Para que elas se tornem, né, mais fortes e apuradas, né? Você tem também a questão da exaustão, né? A tentativa de esgotar as possibilidades, né, na resolução de um problema, né? Que depende de que a gente faça escolhas, né? Isso normalmente implica, né, em uma decisão mais acertada. Se a gente avalia uma maior quantidade, né, de opções, né, que a gente tem, quase sempre isso proporciona, né, com que a gente tome uma decisão melhor, né? Porque realmente não existem só duas decisões, três decisões. Existem uma ampla gama de potencialidades que nós podemos considerar, né, como solução para um problema, né? E você tem a questão da modéstia também, né? Porque a modéstia torna melhor, né, as decisões. E na medida que a pessoa não procura se sobrepor, né, sobre a vontade da outra pessoa, né? O oitavo seria a racionalidade, né? Que a racionalidade ela leva, né, as escolhas, né, de outro patamar, né? Porque quando a gente analisa racionalmente uma situação, a gente se procura se desfazer da questão emocional que muitas vezes leva, né, nós mesmos a sermos muito impulsivos, né? E você tem também a questão da tranquilidade, né? A tranquilidade, torna possível, né, decidir algo com mais precisão, né? Porque se a gente está de toda sorte muito nervoso, né, e isso rouba a nossa tranquilidade, às vezes a gente faz decisões mais precipitadas, né? E você tem a força de vontade, né? Usar a força de vontade, né, decidida, né, ajuda a pessoa, né, no processo de escolha, né? Porque há escolhas em que é preciso que a pessoa tenha alguma firmeza pessoal, né, na sustentação da criação de um novo hábito, por exemplo, né? E eu diria, né, que cada escolha, né, ela pode modificar em alguma coisa o mundo, né? Ainda que isso seja pouco ou imperceptível, né, para muitas pessoas, né? O fato é que quanto mais acertada é a nossa escolha, mais a gente consegue, né, contribuir para melhorar o mundo, né, de outras pessoas, né? E o fato de se optar, né, por essa escolha acertada, certamente modifica de alguma forma o mundo ao redor da gente, né? E eu queria introduzir o conceito, né, acho que eu já falei em algum EP anterior, né, sobre a questão do efeito borboleta, né? Na teoria do caos, né, o efeito borboleta ele é um efeito mínimo, né, algo como o bater de asas de uma borboleta, mas que esse efeito mínimo, né, ele pode ter como resultado, por exemplo, a causa, né, de uma tempestade, né? Pode parecer loucura isso, né, mas
de certa forma, a teoria do caos, ela acolhe essa questão, né? E a gente, por analogia, né, ao tomar pequenas decisões diárias, né, nas nossas vidas, essas decisões elas não afetam somente a nossa vida, né, mas às vezes a vida de todo o planeta, né? Às vezes influenciando a vida de gerações, né, de várias pessoas das gerações seguintes, né? Como exemplo, né, a gente tem que a literatura grega, né, ela sumiu por um tempo, mas depois de algum tempo ela retorna e influencia a vida de várias pessoas, né? Mesmo séculos depois do evento original, né? Lá na Grécia Antiga, né? E essa ideia, né, de que as pequenas escolhas, né, podem modificar drasticamente o futuro, né, é algo acolhido, né, na teoria da Conscienciologia por Valdo Vieira, né, através, né, do conceito do que ele chamou de GES-CONS, né. O Valdo Vieira ele propõe, né, que uma das melhores formas de ajudar, né, a humanidade ele seria através das GES-CONS. Ele chamou GES-CONS de gestações conscienciais, né. E a, em contraponto, né, com as gestações humanas, né. Um casal comum normalmente ele tem como objetivo, né, a questão da gestação humana e vai ajudar a humanidade dando luz, né, a uma nova pessoa no mundo, né. Ao passo que as gestações conscienciais elas vão procurar dar um presente ao mundo, né, que possibilite, né, que, que através de um livro, por exemplo, de uma aula, de uma videoaula, a pessoa possa ajudar outras pessoas, né. E ele chamou isso aí de GES-CONS, né, das gestações conscienciais, né. E a base, né, dessas gestações conscienciais, elas têm como essa base, né, a autopesquisa, né. E essa autopesquisa tem como finalidade, né, superar, né, um traço fardo ou um defeito, né, da própria pessoa, né. E ao priorizar esse tipo de pesquisa, né, uma pessoa ela pode ajudar outras pessoas mais diretamente, né, a justamente superar um determinado traço fardo ou defeito, né, dessa pessoa, né. Então ela vai, se auto-pesquisa, vê, oh, eu tenho um defeito X. O que a gente faz para superar o defeito X? Aí ela aplica essa questão, né? E ela consegue melhorar. Aí ela faz as GES-CONS delas e ajuda outras pessoas também, né, a superarem aquele determinado traço, fardo ou defeito, né? A ideia básica é essa aí, né? E através, né, dessa autopesquisa seria possível, né, acelerar, né, a evolução da humanidade como um todo, né? E a gente vive um momento em que a gente precisa cada vez mais desesperadamente, né, esse tipo de pesquisa em ciência, fundamentada na pesquisa, né, para essas reformas íntimas ou reciclagens intraconscienciais, como o Vieira chama mais propriamente, né? Isso em virtude muito, né, da questão dos avanços técnicos e tecnológicos, né, que por vezes, né, estão em um descompasso, né, com o avanço moral, né, ou cosmoético da própria humanidade, né. Hoje a gente tem tecnologia para explodir meio mundo e se a gente de alguma forma usar mal, né, esses recursos, né, técnicos e tecnológicos, isso vai trazer consequências muito ruins, né, para a humanidade. E eu diria, né, que há, né, amplo espaço para nos dias atuais a pessoa não se deixar ir para o lado negro da força, né, como diria, né, lá no Guerra nas Estrelas, né, no Star Wars. A ideia, né, de que a Conscienciologia traz, né, duas ideias, né, a questão do karma, que é a lei de causa e efeito, né, e a questão das existências passadas e futuras, né. E esses conceitos fazem com que a gente preste atenção, né, nos detalhes das escolhas que a gente faz no presente, né. Veja se esse raciocínio que eu vou falar aqui agora tem algum sentido, né. Se na maior parte das vezes, né, a gente semeia cenoura e depois de algum tempo colhe, né, essa cenoura, né, se a gente plantar alguma outra coisa que a gente considere ruim, né, de alguma forma, então as chances são, né, que em algum momento, né, a gente colhe essa outra coisa e isso tem consequências ruins, né, ou no mínimo que a gente não desejou, né, conscientemente, né. E daí a importância, né, da pessoa fazer as escolhas cosmoéticas, né, porque as escolhas dela vão ter realmente consequências, né. Se uma pessoa semeia, né, a cenoura, ela vai colher a cenoura, ela não vai colher a batata, né. Se a gente planta uma coisa ruim pra gente mesmo, né,
isso termina fazendo com que a gente termine colhendo, né, essas consequências ruins nas nossas próprias vidas, né? E uma outra ideia, né, que a Conscienciologia traz para a pesquisa do si mesmo é a questão da virtude ou postura, que o Valdo Vieira chama de auto-incorruptibilidade, né, que é o oposto da questão da autocorrupção, né? Eu diria que as autocorrupções, né, elas são muito pesquisadas na Conscienciologia, né, para permitir e estimular, né, com que as pessoas façam suas reformas íntimas, né, ou suas reciclagens intraconscienciais, mais propriamente como o Valdo fala, né. E são reformas íntimas que são feitas em benefício, né, da própria pessoa e também pensando, né, em existências futuras melhores, além, é claro, da assistência a pessoas com situações semelhantes, né. E quando a pessoa entende, né, a analogia, né, da própria escolha com o plantar de uma sementinha, né, isso fica mais fácil de persuadir, né, uma pessoa a se preocupar, né, com o nível, né, da cosmoética das próprias escolhas, né. Eu diria que todos os nossos atos têm consequências, né, nada escapa ileso, né. E nem sempre, né, é fácil, né, tomar decisões e manter essas decisões, né, ao longo do tempo, né. Ainda mais que é considerável, né, que a gente é extremamente vulnerável, né, no início da nossa vida àquilo que os pais, né, nossos colegas, os cuidadores, né, professores de jardim de infância e tudo mais, e sociedade, né, a gente é extremamente vulnerável, né, o que essas pessoas passam, né, pra gente de forma consciente ou inconsciente, né? Então, nesse sentido, né, a gente é amplamente condicionado pelo social e, às vezes, né, esse social termina fazendo com que a gente crie, né, hábitos ruins para a gente, para a nossa própria vida, né? E, nesse sentido, né, é bastante útil a pessoa procurar, né, conhecimento de como é que a gente pode mudar o nosso comportamento, né? Que a gente reconhece como não sendo algo que a gente deseja minimamente, conscientemente para nossas próprias vidas, né? E uma escolha, né, que costuma dar bons frutos é procurar de alguma forma investir, né, na própria educação, né? E sobretudo numa época como a nossa, né, em que no futuro próximo, né, uma série de trabalhos repetitivos e mecânicos, né, tem uma grande chance de serem feitos, né, substituídos diretamente por robôs, né? E é preciso, então, que de alguma forma a gente busque, né, se diferenciar, né, desses robôs, né? A gente lutar para que a gente se tornar, né, o mais foda que a gente consiga, né? Porra. E eu diria também que a tecnologia cada vez mais vai fornecer, né, o que a informática chama de SADs, né? Que são sistemas de apoio à decisão, né? E provavelmente, né, essas decisões mais fundamentais, né, provavelmente elas serão tomadas ainda, né, por indivíduos, com pessoas reais, né, que de alguma forma, né, consigam ver além das probabilidades, né, e não decidam, né, as coisas baseando-se unicamente em probabilidades. Eu diria que uma chance, né, de 1%, embora seja algo considerado bastante improvável, essa chance ainda assim pode acontecer, né? E nesse sentido, a sensibilidade, né, de um ser humano, né, de tentar, né, antecipar o que pode acontecer, pode ser superior, né, a um ser humano que só faz aquilo que a máquina recomenda, né? E um ser humano que só faz aquilo que a máquina recomenda, né, não tem um diferencial real, né? Gostaria então de finalizar, né, com nossa tradicional indicações, né, na arte a respeito do tema escolha. Eu gostaria de reivindicar, né, o filme Efeito Borboleta, que já foi indicado, mas que a gente tratou aqui minimamente sobre a questão da teoria do caos, né, e o efeito borboleta aborda essa questão, né. E você tem também a questão do Contínuo, né, é uma série televisiva, né, que tem uma história bem interessante e em um dos episódios, né, tem um cara, né, um carinha que ele inventa, né, a questão da viagem no tempo, né. Aí ele viaja no tempo, né, e ele percebe, né, que uma pessoa sozinha, né, ela dificilmente consegue, né, mudar o rumo dos acontecimentos. As coisas acontecem normalmente mais ou menos, né, da forma como de forma como poderiam acontecer, né, de forma igual.
Mas aí ele fala, né, que se você for um grande pedregulho, né, uma pedra gigante, quando você joga numa piscina, as ondas que ela faz é muito maior, né, do que uma pedrinha microscópica, né. Aí ele diz, né, que uma big rock, né, uma pedra grande, pode mudar para sempre, né, o curso da história, né. Então tá aí esse conceito. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer aqui hoje para vocês. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe aí, ajude a gente. Se você quiser comentar, comenta aí embaixo o que você achou. E grande abraço. Fui. Tchau, tchau.